Boa noite, entrou já o professor Thalisson. Quer encaminhar aí o pedido aí, Thalisson, a gente já recebo aqui, a gente já dá início. Querido, Opa! tranquilo? Boa noite, professor, tudo tranquilo? Boa noite, meu irmão. Tranquilo. E você, como é que tá aí? Maravilha, maravilha, tudo tranquilo. Que bom, cara. Cara, eu tava agora numa live aqui, cara, no YouTube, para a Polícia Penal de Minas Gerais. Terminei a live tem 3 minutos, já estamos aqui pra gente já começar a nossa, né? Imagino, eu estou te acompanhando ali nas redes sociais, vi que você é um professor bem querido, bastante Pô, ativo nas redes sociais, a galera gosta muito. é verdade. Fico feliz aí, cara. Fico feliz aí. Tem uma galerinha que vai começar a entrar aí agora na live aí, o pessoal que já me acompanha, o pessoal que acredita que já acompanha o senhor aí. E hoje vamos falar de atualizações da lei do pacote anticrime, né, dentro da parte especial, não é verdade? Exatamente, professor. Esse foi um projeto, até vou explicar, só vou dar boa noite para meu pai, que meu pai entrou ali, e a todas os demais pessoas que estão entrando aí para assistir nós essa noite, vai ser bem legal. Foi um projeto que eu criei nesse momento agora difícil de pandemia que nós estamos passando, e até para contribuir com meus seguidores, meus alunos. Então, toda noite aí, começou agora bem forte, agora quase todos os dias em uma live com professores, colegas, juízes, promotores, então tá bem legal. Ontem até à noite fiz uma live com o professor César Bittencourt, foi bem interessante. Nós trabalhamos em especial as alterações do pacote anticrime na parte geral, e hoje então vamos trabalhar de uma forma bem legal, bem aprofundada para os nossos seguidores, as alterações da parte especial. Show de bola, cara. Tenho certeza que as pessoas que já deram uma estudada podem até imaginar que mas são poucas alterações na parte especial, mas vamos mostrar hoje que tem muita coisa, muita informação, com certeza vamos antecipar várias questões, várias discussões que surgirão aí na sequência, porque são uns pontos bem interessantes. Então, assim, Thales, eu vou pedir para que você se apresente aí, se porventura algum seguidor meu ainda não te conheça, o que você faz, você é professor, que eu já antecipei, qual que é o curso que você dá aula, se quiser até já antecipar algum curso preparatório que já esteja aberto para algum concurso que nós estamos já em mente, aí pode fazer a apresentação aí. Bacana, meu querido. Ó, primeiramente, eu trabalho com concurso público, acredito, há 8 anos. 8 anos já como professor de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Extravagante. Tenho algumas aprovações em concurso público, tanto na área jurídica como na área policial, a citar Polícia Militar de Goiás. E ainda, claro, ainda continuo estudando para concurso público, continuo estudando para o concurso da magistratura, já fiz algumas provas para juiz, acredito que vamos chegar lá, né? E venho aqui, assim, hoje estou até aqui no Monster Concursos, que é um curso de Minas Gerais. Eu, propriamente, não sou de Minas, sou de Goiânia, Goiás, resido em Goiânia, Goiás, mas estou passando uma temporada aqui gravando algumas aulas com eles. E é um imenso prazer estar aqui com você para a gente falar das alterações. Tenho certeza que a gente vai render muito. Agradecer também a sua presença, né? Sei da sua atuação como delegado e tenho certeza que vai ser sensacional. Pode ficar à vontade agora, meu querido, para se apresentar para a nossa galera aí. Maravilha. Bom, então, eu sou delegado de polícia aqui no Paraná desde 2009. Também dou aula aqui no Unidep, aqui em Pato Branco. Agora até estou me afastando no próximo semestre, aí, tendo em vista que vou ser papai de novo, agora de gêmeos, então vou ter que me afastar um pouquinho no primeiro momento, mas dou aula aqui tanto de direito penal como de processo penal. Então, assim, Thales, vamos dar início. O que eu imaginei? O primeiro ponto, então, geralmente aqui a estrela da noite é o convidado. Eu vou fazendo algumas provocações, levantando alguns questionamentos, mas o objetivo do conversa com o professor Leonardo é ouvir o entendimento do convidado. Show. Então, a gente sabe que a lei, o pacote anticrime, regra geral, quando ele entrou em vigor, ele recebeu bastante críticas, em especial da doutrina mais garantista,
e bateram muito forte, regra geral, na parte das alterações do Código Penal, dizendo que era alterações pensando no punitivismo e tudo mais. Já na parte do processo penal, algumas alterações que não vieram do projeto encaminhado pelo ex-ministro Sérgio Moro, que acabaram, então, dando uma visão mais garantista para o nosso processo penal, com as alterações de juízo de garantias, a nova sistemática do arquivamento e tudo mais. Então, o que eu imaginei para nós? Vamos caminhando passo a passo nas alterações e aí a gente vai comentando o que a gente achar interessante. Então, a primeira alteração, que na realidade ela acabou não indo, ou ainda, apesar de estar na lei, acabou não entrando no nosso Código Penal porque ela foi vetada, mas é importante, para quem está nos acompanhando, que a gente debata sobre isso, seria aquela alteração no artigo 121 lá do homicídio, que teria uma nova qualificadora. Então, seria introduzido um inciso 8º no parágrafo 2º, que é dizer que o homicídio também seria qualificado se ele fosse praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Esse inciso acabou sendo vetado pelo presidente da República, em especial, e talvez o legislador, quando imaginou a criação dessa qualificadora, imaginou que estaria pegando aquelas pessoas que utilizam fuzil. A gente sabe que hoje, em especial no Rio de Janeiro, a gente tem todo esse problema, só que não imaginou que, em grande parte, estaria pegando os agentes de segurança pública naquelas hipóteses em que, por acaso, eles agissem e aí, sei lá, o promotor, posteriormente, entendesse que eles agiram de uma forma abusiva e que eles pudessem responder pelo crime de homicídio. Então, como os policiais, regra geral, utilizam armas de fogo de uso restrito, então, automaticamente já teria qualificadora. E aí o presidente acabou vetando esse inciso. O que tu acha? Acha que foi correta esse veto do presidente? O que você acha? Tivemos um probleminha, acho que ali com o professor. Vamos ver se ele retorna. Então, enquanto o professor não retorna, aí, pessoal, só a gente hoje... Voltamos? Voltamos. Deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui, para que ele está quase descarregando. Vou colocar aqui para que a gente não perca... Continua travando, vamos ver se o professor consegue ali retornar. Acho que deu um probleminha na internet ali do professor. Então, só para o pessoal que está nos acompanhando na live hoje, o objetivo é tratar das alterações promovidas pelo pacote anticrime na parte especial do Código. É uma alteração que, na realidade, o professor saiu, vamos ver se ele volta. Essa é a primeira alteração, que na realidade ela consta da lei, acabou sendo vetado posteriormente pelo presidente da República, que seria uma alteração, que seria uma nova causa, uma nova qualificadora no crime de homicídio, que então o homicídio seria também qualificado se ele fosse praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí então o presidente acabou vetando, até vou ler para vocês aqui as razões do veto. O presidente falou, então, que a propositura legislativa, ao prever como qualificadora do crime de homicídio o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, sem qualquer ressalva, violaria o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena combinada, além de gerar uma insegurança jurídica, notadamente aos agentes de segurança pública, tendo em vista que esses servidores poderão ser severamente processados ou condenados criminalmente por utilizarem suas armas, que são de uso restrito, no exercício de suas funções para a defesa pessoal ou de terceiros, ou ainda em situações extremas para a garantia da ordem pública, a exemplo do conflito armado com facções criminosas. Então, por esse motivo, o presidente da República acabou vetando, então, esse novo inciso que tornaria, então, voltou o professor aqui, vamos lá, vamos aceitar ele aqui. Vamos ver se eu consigo chamar o professor aqui para a gente dê seguimento.
Se não chamar Perdoa, aqui. meu celular tinha descarregado aqui, mas já peguei outro. Me perdoa, tá? Maravilha. Agora vai. Vamos lá, então, vamos voltar. A gente estava falando do parágrafo 2º, né? Inciso 8º, que foi vetado pelo presidente da República a alteração da lei do pacote anticrime, não é isso? Isso. Legal. Me desculpe aí por ter saído da live, mas voltamos e agora não vai acontecer novamente. Bom, de forma inicial, de forma pretérita, eu acho que é importante lembrar que o nosso artigo 121, o crime de homicídio, ao teor do parágrafo 2º, ele tem ali algumas qualificadoras, que na verdade são 7 qualificadoras, que várias delas já foram objeto de acrescentamento jurídico, né? Algumas nasceram com a edição do Código Penal em 1940 e várias nasceram após essa aplicação no contexto de qualificar os crimes existentes, né? O que nós podemos citar, só para a gente fazer uma lembrança aqui e chegar no inciso 8º. Nós temos ali 7 qualificadoras, sendo elas o inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, o inciso 2, mediante outro motivo fútil, o inciso 3, mediante tortura, crueldade, fogo, explosivo, asfixia, o inciso 4, mediante dissimulação, emboscada, traição, o inciso 5, para garantir a ocultação, a vantagem, a impunidade de outro crime, o inciso 6, o feminicídio, e o inciso 7, o homicídio funcional, matar os integrantes do artigo 142, 144 da CF, ou seus consanguíneos até o 3º grau, desde que em razão da função. As 7 qualificadoras existentes lá no artigo 121, parágrafo 2º, importantes demais para as provas de concurso público, com a lei do pacote anticrime, a previsão era colocar a 8ª, como bem foi dito pelo nosso querido professor, ou seja, matar alguém com a utilização das armas de fogo de uso proibido ou de uso restrito, né? Que aí já teríamos um crime pretérito, que talvez seria o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Eu parabenizei, na minha visão, eu parabenizei a não colocação da 8ª qualificadora, porque vi um comentário muito bacana do Greco, que trouxe aí a possibilidade de tentar aplicar um caráter de hediondez 2 vezes, né? Ou seja, se o homicídio já é qualificado, por ser qualificado, por que nós vamos ali colocar mais uma qualificadora, que seria a do 16, tentando aplicar uma dupla hediondez? Então, gostei da posição, achei interessante não colocar, nesse exato momento, uma nova hipótese de qualificador, até porque temos já um crime hediondo trabalhado lá no 16, Estatuto do Desarmamento. Essa é a minha visão quanto a esse dispositivo. Maravilha, professor. E só lembrar para quem está acompanhando nós, em especial os alunos aí que vão fazer os concursos, cuidarem, porque, e infelizmente, esse é o problema de reformas pontuais, que acabam não fazendo uma reforma geral, e aí então o legislador acaba alterando, e aí com o veto do presidente ele acabou esquecendo de vetar a alteração que estava entrando, acabou entrando na lei dos crimes hediondos. Então, quem for notar lá na lei dos crimes hediondos, vai perceber que no inciso 1, que vai dizer que são considerados crimes hediondos, o homicídio, ele fala homicídio qualificado, aí ele fala dos incisos 1 ao 8º. Então, perceba que o presidente, ao vetar o inciso da qualificadora nova do homicídio, acabou esquecendo de retirar, também pelo veto, aqui o inciso 8º. Então, é óbvio que esse inciso 8º, que agora consta ali da lei dos crimes hediondos, ele não existe na legislação porque ele acabou sendo vetado. Então, foi uma falha ali na hora do momento de vetar a parte da alteração do artigo 121, mas acabou esquecendo e acabou ficando ali na lei dos crimes hediondos. Mas, por óbvio, já não existe mais, então, essa qualificadora. Maravilha, então. Show de bola. A segunda alteração, que também seria promovida, mas acabou também sendo vetada, seria uma alteração nos crimes contra a honra, que ia ser, então, inserido um parágrafo 2º no artigo 141, inclusive ia aumentar bastante a pena, dizendo então, que se o crime fosse cometido ou divulgado em qualquer das modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores, a pena seria aplicado no triplo. Então, seria um aumento bem considerável. E, novamente, aqui também eu concordo com o presidente, ele acabou vetando, até porque nós já tínhamos uma hipótese de aumento de pena, lá no artigo 141, inciso 3º, que dizia que a pena dos crimes contra a honra aumentavam-se em 1/3, e muito menos, um aumento bem menor, se, então, fosse praticado na presença de várias pessoas, e o que importa para nós,
por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria. Então, por esse motivo, o presidente acabou vetando, inclusive também na parte final do veto, ele disse que, em alguns casos, nós utilizando essa nova causa de aumento lá ao triplo, muitos crimes sairiam de infração de maior potencial ofensivo, onde eu utilizo o termo circunstanciado para fazer investigação, para o inquérito policial. A gente sabe que é óbvio que o inquérito policial ele é muito mais burocrático e ia tomar muito mais tempo da polícia, então perder tempo com crimes que não são tão graves, instaurando um inquérito policial. Então, por esse motivo que ele vetou. Você sabe da opinião se o professor também concorda com esse veto do presidente em relação a esse parágrafo que ia ter, então, no artigo 141? Cara, é sensacional esse tópico, até porque ele foi objeto de estudo entre alguns alunos. Recebi várias perguntas dos alunos em todo o Brasil questionando sobre essa possível alteração, e também concordo com o presidente de não ter feito nesse exato momento. O que a gente percebe? Quando a gente fala dos artigos contra a honra, dos crimes contra a honra, o 138, 139, 140, que vai trazer calúnia, injúria e difamação, eu acho muito interessante a divisão do Código Penal em dividir crimes contra a honra objetiva e a honra subjetiva. A intenção do legislador em colocar mais uma situação, e no caso, sair de um crime de menor potencial ofensivo, passando para um crime de médio potencial ofensivo, que aí sim teria ali a possibilidade da utilização do inquérito policial, acho desnecessária. Acredito que continua sendo possibilidade de investigação por meio de termo circunstanciado, até porque o bem jurídico que está sendo afetado não é um bem jurídico que necessita de um delegado de polícia com a atuação do inquérito propriamente, e o termo circunstanciado, que é um procedimento um pouco menos burocrático, que, claro, é presidido sim pela Polícia Civil. Sabemos que a Lei 12.830, né, que é a lei do Estatuto do Delegado de Polícia, não retira das mãos do delegado a atuação por meio do TCO. Então, tá de parabéns, não, achei bacana a não colocação desse novo dispositivo. E digo mais, acredito que talvez, em um momento futuro, né, quando a população mudar, fazendo a aplicação do princípio da adequação social, quando o povo mudar, lá na frente, talvez seja necessário chegarmos no artigo 141 e colocar esse dispositivo com a pena um pouco mais alta. Não nesse momento, eu acho que o momento não é o adequado ainda. Concordo. Eu até acho, eu defendo que, tendo em vista o princípio da intervenção mínima, já passou do tempo desses crimes contra a honra já saírem da qualidade de infração penal e serem tratados pelos outros ramos do direito. A gente acha que ainda vai um tempo ainda. Na reforma do Código Penal, a tendência é que eles saiam agora, felizmente, com essas alterações, e o legislador optou por fazer novamente uma alteração pontual e não uma alteração global. A gente agora acha mais difícil que pelo menos nos próximos anos, passe um Código Penal novo. Então, a tendência é que a gente ainda vai continuar tendo que trabalhar com esses crimes contra a honra. Maravilha, professor. Então, né, professor? A doutrina bem chama essas situações de inflação legislativa, né? Seria aí um excesso de normas penais, e podemos citar também um excesso de normas contravencionais que estão na legislação em vigor, mas sem tanta aplicação e sem tanta necessidade. Intervenção mínima, outro ramo do direito poderia tratar da conduta, aplicar ali as situações que são pertinentes, sem precisar do direito penal ser chamado, sem precisar do direito penal como última ratio ser o direito pertinente ao caso interno. Também concordo aí, acredito que até que nós estamos concordando, né? No que tange a alteração do crime de homicídio, não ter colocado, no que tange aqui também, achei sensacional. Eu acho que quando chegarmos lá no estelionato, talvez vamos ter aí uma divergência, mas até aqui estamos concordando. Bom, então agora vamos começar a entrar no ponto que realmente quem está assistindo agora vai se interessar na parte maior, porque é realmente o que está já em vigor e é onde tem muita divergência, que é a primeira alteração, então, que a gente vai entrar agora, seria então em relação ao crime de roubo. Em relação ao crime de roubo, o pacote anticrime, ele inseriu então um inciso 7 no parágrafo 2º, dizendo que agora então volta, e até eu queria pedir a permissão do professor para que a gente retorne um pouquinho mais do pacote anticrime, para a gente poder então contextualizar de uma forma que é mais adequada. Então, eu só vou passar para quem está assistindo nós. Então, o pacote anticrime, ele inseriu um inciso 7 no parágrafo 2º do artigo 157, dizendo então que agora também é majorado o roubo no caso da violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma branca,
E aí vamos contextualizar com uma alteração que teve em 2018, para que quem está acompanhando entenda. E um parágrafo segundo B, dizendo que se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena do caput. Então é importante que a gente retorne um pouquinho mais até o ano de 2018, com a Lei 13.654 de 2018, que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, onde o legislador, mais uma vez, e até eu gosto de brincar em aula, não sei se o professor concorda, eu falo que nos tempos que a gente vive hoje de punitivismo, dificilmente uma lei venha para criar uma novatio legis in melius. Geralmente, quando ocorre uma novatio legis in melius, é por um erro, por um equívoco, por uma distração do legislador, que foi o caso, pelo menos aqui da arma branca, com a Lei 13.654. Por quê? O legislador, ao entender naquele momento em que deveria aumentar a pena do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, entendeu que tinha muito crime de roubo com o emprego de arma de fogo, ele entendeu por bem aumentar a pena para quem praticasse o crime de roubo com emprego de arma de fogo. E aí, então, ele revogou o inciso 1 do parágrafo 2º e criou um novo parágrafo, que é o 2º-A, onde colocou lá que se o roubo fosse praticado com emprego de arma de fogo, ao invés da pena aumentar em 1/3, aumentaria em 2/3. O problema é que o legislador não percebeu que até 2018, o termo arma, que estava lá no inciso 1, a doutrina e a jurisprudência interpretava de uma forma extensiva. Ampla. Não só arma própria, como arma imprópria. E a partir do momento em que ele retirou o termo arma e colocou como arma de fogo, ele favoreceu, acabou causando uma novatio legis in melius para todo mundo que tivesse praticado o crime que não fosse com arma de fogo. O senhor gostaria de falar um pouquinho em relação a essa alteração? O que o senhor pensa em relação a isso? Que realmente foi uma distração do legislador naquele momento, né? Olha, como o professor bem colocou, hoje, com esse punitivismo que temos, quase não tem leis alterando o Código Penal que são normas penais in melius. Geralmente, a norma sempre vem para agravar, para piorar a situação do réu. Nesse caso específico, né, apesar de ser uma alteração que está válida, né, sabemos que está em vigor, percebo o erro do legislador, em retirar a expressão arma e especificar arma de fogo, favorecendo ali quem tinha praticado as situações criminosas com outros tipos de armas, né? Mas o que eu percebo também é que no que tange a arma de fogo propriamente, ou seja, as armas que tem um conceito, né? Tem um conceito num decreto próprio, lá previsto no Estatuto de Desarmamento, que vai dizer o que é arma de fogo, né? Que é um conceito muito simples. A arma que arremessa projétil, disparada por um cano, que tem a função de dar continuidade e estabilidade ao projétil. Enfim, no que tange às armas de fogo, as pessoas que praticaram um crime de roubo com arma de fogo, entendo que a alteração foi válida, né? Ou seja, se a gente retirar as demais pessoas que não praticaram o crime com o exercício da arma de fogo propriamente, realmente a alteração não foi bacana, foi desnecessária. Agora, as pessoas que utilizaram de armas de fogo, ou seja, como se trata de princípio da legalidade, as pessoas só podem responder por esse tipo penal após a publicação da lei, ou seja, após a lei estar em vigor, as próximas pessoas, né, que vão praticar a conduta, e então essa lei vai ser a lei permissível para a punição, entendo como uma lei bacana, essas pessoas realmente precisam de uma pena maior, de uma pena mais grave ao agente. Essa é a minha visão, professor. Perfeito. E aí o que aconteceu? Por óbvio, com aquela alteração, o legislador acabou criando uma novatio legis in melius, inclusive isso chegou no STJ, a STJ se manifestou dizendo que, a partir da publicação da lei, todos que tivessem praticado o crime na forma anterior deveriam ser beneficiados e terem ou a sua pena readequada, se já tivessem cumprido a pena, ou então, se estivesse ainda sendo processado, até investigado, que já tivesse retirado a causa de aumento. E é óbvio, importante para quem acompanha nós... Rapidinho, professor. Eu vi na internet, tivemos várias revisões criminais que foram instauradas aí em todo o Brasil para rever justamente essas hipóteses, né? Ou seja, a aplicação de uma lei para favorecer a condenação que lhe é a anterior. E é importante que quem esteja acompanhando nós, que eu tenho certeza que será cobrado nos próximos concursos, que a pergunta que o STJ respondeu depois, porque no primeiro momento ele falou, bom, realmente aconteceu uma novatio legis in melius. A partir do momento que o legislador
acabou retirando o termo arma e colocou arma de fogo. Quem praticou o crime com uma arma branca ou qualquer outra forma de arma imprópria tinha que ser beneficiado. Só que aí ele foi provocado ao STJ novamente para saber, ok, mas e quem praticou um crime com uma arma branca? E essa arma branca, ela simplesmente tem que ser desconsiderada ou ela pode ser considerada? E o STJ se manifestou no sentido, e eu achei interessante, que não vai ser totalmente desconsiderada a aplicação da arma branca para o roubo. Por quê? Diz o STJ, é óbvio que a reprovabilidade de quem pratica um crime de roubo com uma arma branca do que alguém que pratica um roubo somente com uma ameaça verbal, é óbvio que a reprovabilidade daquela pessoa deve ser maior. Então, o STJ entendeu que eu utilizo a arma branca para aumentar a pena na primeira fase, lá no artigo 59. O professor concorda com esse entendimento da STJ? As circunstâncias genéricas, né, do artigo 59, né, as possibilidades de aumento. Bom, não sou tão favorável a esse entendimento do STJ, não. Assim, é um sistema muito jurisprudencial e tão pouco legalista, né? Não sou tão adepto a essa orientação, não. Até acredito que acontece muito, né? A gente fica vendo muita jurisprudência, e em alguns momentos os nossos tribunais superiores, eles esquecem do texto da lei, aquilo que foi criado pelo legislativo, isola a aplicação da lei propriamente dita e traz entendimentos que são ali da corte. Então, acredito que deveria a orientação jurisprudencial ser um pouco mais legalista, fazendo menção à própria lei e esquecendo alguns termos que lhe erem pertinentes à jurisprudência. E aí é óbvio, né? Aí o legislador, percebendo o erro que ele tinha cometido com o pacote anticrime, ele tentou corrigir, e na realidade ele acabou realmente corrigindo, só que acabou agora causando uma celeuma na doutrina, e possivelmente isso vai logo chegar na jurisprudência, porque aí foi inserido pelo pacote anticrime, que agora que é o que importa para nós, esse parágrafo 2º, inciso 7, esse inciso 7, que foi então inserido pelo pacote anticrime, que voltou, ele revigorou essa majorante, dizendo que então que a pena vai ser aumentada em 1/3 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma, só que, diferentemente do que estava lá na redação original do Código Penal, ele colocou não somente arma, mas colocou se for exercido com emprego de arma branca. E aí que causou uma grande divergência na doutrina. Por quê? E nós retomamos o entendimento que era anterior, que era qualquer arma, tanto a própria ou imprópria, agora somente a arma branca. E para piorar, eu queria saber o entendimento do professor, se for para a doutrina, é pior ainda, porque tanto a doutrina, ela não tem um entendimento pacífico no próprio conceito de arma branca. Verdade. Porque parte da doutrina vai dizer que a arma branca é toda aquela que não for arma de fogo, e essa arma branca se divide em uma arma branca própria ou imprópria. Então, a arma branca própria seria aquela que ela é produzida para ataque ou defesa, e a arma branca imprópria é qualquer outro instrumento que pode ser utilizado, mas não foi criado para isso, mas pode ser utilizado. E outra parcela da doutrina vai dizer que a arma branca é aquela que é um objeto cortante ou perfurante. Então, até na doutrina nós temos uma divergência. Primeiro, qual é o conceito de arma branca? E segundo, é esse termo que foi utilizado pelo legislador. E aí, então, eu passo o pepino para o professor aí dizer o que esse é o maior pepino para resolver, né? Eu acredito que até agora, os tópicos que nós estamos aqui trabalhando sobre o pacote anticrime foram bem fáceis, né? Da gente trabalhar, bem tranquilo. O critério do homicídio, a não criação do inciso 8º do parágrafo 2º, a não colocação do dispositivo lá que ia alterar os crimes contra a honra, bem tranquilo. Agora, aqui tem uma celeuma, aqui tem uma dificuldade. Eu coadulo, professor, da informação e sigo a orientação jurisprudencial que arma branca é tudo aquilo que não é arma de fogo. Eu não sei se o senhor tem o mesmo entendimento, mas eu sigo essa aplicação. Por que eu tenho esse entendimento? Porque os conceitos de arma branca, quando eles é ligado ao direito penal propriamente, e talvez mais ligado ao conceito de infração penal, o primeiro dispositivo que a gente lembra, pelo menos que me vem à mente, salvo engano, é o artigo 19 lá da Lei de Contravenções Penais, que falava fabricar, né, ter em sua posse arma, né, enfim.
Aí tinha essas aplicações, até a criação da Lei 9437, que foi a primeira lei de armas de 1997, a Lei de Contravenções Penais, ela regulava todos os tipos de arma, tanto arma de fogo como arma branca. Veio o Estatuto de Armamento, retirou parcela de contravenção penal e começou a ser crime, claro. E aí vem a criação do direito penal, vem as alterações no crime de roubo, e então já está afastando aí qualquer possibilidade da aplicação da Lei de Contravenções Penais. Mais direto ao ponto, o que eu quero dizer com isso? A arma de fogo, ela tem um conceito próprio. E entendo que quando o legislador faz menção à arma branca, ele pensou no primeiro critério doutrinário. Ele pensou naquilo, a arma branca é tudo que não é arma de fogo. Penso eu que o legislador, na criação do dispositivo ao roubo, ele pensou nessa parcela doutrinária. A arma de fogo, a arma branca é tudo aquilo que não está no conceito de arma de fogo, e não no segundo critério. Penso que essa foi a orientação da legislação. Uhum. Eu particularmente entendo e sigo o conceito de arma branca como um instrumento, um artefato cortante ou perfurante. Inclusive, a gente já teve um conceito no decreto 3665, lá de 2000, que ele conceituava a arma branca com esse conceito, que seria deveria ser então, um artefato cortante ou perfurante. Mas concordo com o professor, que tenho certeza que o legislador, quando ele inseriu lá, eles tinham a intenção de colocar a arma branca, ele pensou como de uma forma mais ampla. Só que, é claro, o problema é que, a partir do momento que foi para a lei esse termo, é óbvio, né? Que a gente tem que interpretar conforme o que está ali. Mas eu acredito, particularmente entendo que deveria ser arma branca interpretar como um instrumento, um artefato cortante ou perfurante, mas também acredito que vai prevalecer o entendimento de que vai ser um conceito mais alargado. Inclusive, é o entendimento do Rogério Sanches. Ele entende que é qualquer instrumento que serve para ataque e defesa. Aí poderia colocar machado, tudo o que for de instrumento. Inclusive, até é interessante trazer aqui para quem está nos acompanhando, que apesar de não ser vinculante, mas como é enunciado da Defensoria Pública e do Ministério Público, são esses entendimentos que serão levados ao Judiciário e a tendência são as teses que serão utilizadas por essas duas instituições, que é o que o Judiciário vai ter que entender, debater. Então, nós temos um enunciado número 4 da Defensoria Pública de Minas Gerais, que entende, então, somente se considerar arma branca para fins do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7, os objetos efetivamente considerados armas. Aqui eles colocam moldados para ofender a integridade física. Não os demais instrumentos que eventualmente sejam empregados para esse fim. Já o Ministério Público, por meio do Grupo Nacional de Coordenadores dos Centros Operacionais, já, claro, por óbvio, foi no outro sentido. Eles entendem que o conceito de arma branca, previsto no artigo 157, engloba tanto armas próprias como impróprias. Então, a Defensoria foi para um lado, por óbvio, e o Ministério Público foi para o outro. Agora vamos ter que aguardar o que o Judiciário vai entender. Eu acredito, particularmente entendo que vai prevalecer o entendimento de que essa arma própria e imprópria vai ser um entendimento mais alargado, como já era o dado ali antes da alteração, em 2018, quando o termo era arma, que eles deram um conceito amplo. Eu, particularmente, entendo que não poderia ser, porque, tudo bem, o termo arma, ele possibilita que eu possa dar o entendimento como arma própria e imprópria. Agora, a partir do momento em que foi para a lei o termo arma branca, e nós trabalhamos aqui no direito penal com o princípio da legalidade, a reserva legal, a interpretação tem que ser restritiva, ainda mais num termo de um tipo penal. Então, teria que ser uma interpretação restritiva. Mas é óbvio que eu entendo que a tendência é que isso não vai prevalecer tanto na doutrina como na jurisprudência. Olha, professor, admito que tenho essa visão, essa interpretação mais ampla e genérica do conceito de arma branca, mas com a sua orientação, preciso revelar que me faz pensar novamente se esse seria o melhor posicionamento. Porque você deixou muito claro, né? Você deixou muito claro que isso poderia, no sentido que o Ministério Público interpretou, o Ministério Público de Minas, tudo que tem potencialidade lesiva, mesmo que não seja arma propriamente, se encaixa no conceito de arma. Poderíamos pensar até mesmo uma caneta, né? Uma caneta que está ali tentando agir contra a integridade física, poderia ser objeto de arma e se encaixar no conceito de arma branca. Perfeito, perfeito.
E aí, então, caminhando, professor, chegamos agora, então, ao parágrafo segundo B, mas vamos voltar um pouquinho. O que aconteceu? Com a alteração lá em 2018, então, eles colocaram um parágrafo segundo A, no inciso 1, onde ficou, então, a majorante do emprego da arma de fogo. Então, de 2018 até a entrada em vigor do pacote anticrime, que foi no dia 23 de janeiro de 2020, todas as armas de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito, caíam no parágrafo 2º a inciso 1, que aumenta a pena até 2/3. Então é importante que quem está acompanhando nós, em especial para aqueles concursos que cobram um entendimento mais aprofundado, quem vai tentar um concurso para magistratura, MP, concurso para delegado, cuide disso, porque eles podem trabalhar, e as bancas gostam de trabalhar, não só a parte especial, mas uma questão englobando parte especial com parte geral. Então, um tipo penal com a aplicação da lei penal no tempo. Então, é importante que o candidato cuide, porque o aumento que agora tem lá no parágrafo 2º B, que vai dizer que a pena será aplicada no dobro, é somente a partir do pacote anticrime. Então, se alguém praticou o roubo, uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, antes do pacote anticrime, ele vai cair no 2/3. Então, se praticou o crime no dia 20 de janeiro, o aumento não será do dobro, será de 2/3. Então, é bom que o nosso candidato cuide disso, né, professor? Com certeza, com certeza. E aí, então, a pergunta é, o professor acha que era necessário mesmo dividir, como fez o legislador, colocar as armas de fogo de uso permitido com um aumento de pena e arma de fogo de uso restrito com outro aumento, ou seria desnecessário, basta que fosse uma arma de fogo? Eu penso ser desnecessário porque aqui não seria tão uma visão, acho que a jurídica, né, do crime em si, mas uma visão prática do sistema criminoso como um todo, né? O cara, quando ele pratica um crime de roubo, ele pouco se importa se a utilização da arma vai ser de uso permitido ou restrito. O que ele quer é o exercício da violência, da grave ameaça e, consequentemente, a obtenção do patrimônio. Então, acredito que poderia ser somente arma, não precisaria ali haver da distinção de permitido e restrito, a não ser em uma única situação. Quando a gente está diante de arma de fogo de uso restrito, além de estar preservando o patrimônio também, estamos preservando a segurança pública. As armas que são destinadas a instituições próprias, como Polícia Militar e outros órgãos de segurança pública. Então, se for pelo lado de vamos preservar não só o patrimônio, mas preservar o patrimônio público, que é inerente às instituições militares, às instituições que têm as armas de fogo de uso restrito, então a gente poderia sim trazer a diferença das causas de aumento de pena, né? As armas de fogo de uso permitido e as armas de fogo de uso restrito. E mais uma vez, o nosso legislador, eu sou muito crítico, professor, não sei se o senhor também concorda com esse entendimento, eu sou muito crítico com essas reformas parciais, que acabam gerando, nossos códigos que acabam virando uma coxa de retalhos, e geralmente o nosso legislador acaba cometendo equívocos. E mais uma vez, nessa alteração aqui, criando essa nova majorante para a arma de fogo de uso restrito ou proibido, no meu entender, e queria saber o entendimento do professor, eles acabaram novamente ferindo o princípio da proporcionalidade. Basta ver que, se a pessoa hoje, após o pacote anticrime, praticar um crime de roubo com uma arma de uso proibido ou restrito, a pena dele será maior do que o agente que pratica um crime de roubo causando uma lesão grave. Então, pelo simples fato de a pessoa estar com uma arma de fogo de uso restrito ou proibido na prática do roubo, ele já vai dobrar a pena. Então, a pena dele será de 8 a 20 anos. Agora, se ele praticar um crime de roubo de uso, um crime de roubo causando uma lesão grave, que ele cai no parágrafo 3º, inciso 1, a pena dele é de 7 a 18. Então, mais uma vez, entendo eu que o legislador, fazendo essas alterações, ele acaba ferindo o princípio da proporcionalidade. Se o professor concorda com esse entendimento. Com certeza. O princípio da proporcionalidade, talvez da necessidade também, estão sendo feridos, sim, concordo plenamente. Essa é a informação, meu querido, realmente. E agora, professor, eu quero fazer, acho que talvez a provocação
antes do crime de estelionato, talvez seja a provocação mais pesada, que eu acho que na doutrina eles estão se digladiando nesse ponto. A pergunta é, se a intenção do legislador foi aumentar a pena com essa nova majorante da arma de fogo de uso restrito ou proibido, foi tendo em vista a periculosidade, a reprovabilidade maior em relação a uma arma de fogo, o potencial lesivo que dá, que transmite uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, se essa foi a intenção, e eu acredito que foi, a pergunta que surgiu na doutrina, e está muito legal de ver o debate na doutrina, é: eu posso considerar também como arma de fogo de uso restrito, aqui também aquele parágrafo único do artigo 16 lá do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, uma arma de fogo de uso, uma arma de fogo com a numeração raspada. Então, por exemplo, aumentaria no dobro por esse parágrafo 2º-B se eu utilizasse um calibre 22, só que com a numeração raspada, porque pelo Estatuto ela é equiparada a uma arma de fogo de uso restrito. E a dúvida que na doutrina é: eu também posso considerar por crime de roubo ou não? O que o professor entende sobre isso? Ou se já chegou a pensar sobre isso ou não? Essa é ótima, né? Essa é ótima de se pensar, porque qual que é a informação que nós temos, né? O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, de 2003, a jurisprudência do STJ, né, há muito tempo já traz essa informação. Inclusive, já foi objeto de provas de concurso público várias vezes. Eu já me deparei com essa questão em vários concursos públicos, né, questionando a respeito das armas de fogo de uso permitido, que tiverem com numeração raspada, se elas estariam agora no cenário de armas de fogo de uso restrito, e sendo assim, entraria no 16, crime hediondo. Crime hediondo, enfim, com autorizações que foram feitas. Então, perceba, nós temos aqui essa indagação, e aí já entra uma outra polêmica, talvez. Se a doutrina admitir essa situação, então, aplicando essas armas de fogo de numeração raspada como de uso permitido e agora se tornando restrito, a gente poderia também já trazer outra polêmica, professor. Porque nós sabemos que, se o desaparecimento da numeração for por oxidação natural, ou seja, um fator tempo, ela não se torna restrita, ela continua sendo permitida. Então, seria necessária a perícia, né, para constatar se a numeração se deu pela mão do homem, né, raspando a numeração, ou se foi um passar do tempo, uma arma antiga, uma arma velha. Então, é assim, uma situação polêmica, né? Acredito, né, eu sou muito legalista, né? Eu gosto muito da lei propriamente. Pensando-se no texto da lei e fazendo a orientação jurisprudencial, a orientação da jurisprudência, essa arma de fogo com numeração raspada, se tornando arma de fogo de uso restrito, ela deve ser vista com esses olhos, né? Ela continua sendo restrito e a aplicação do dispositivo. Eu, como não precisa de ser, né, eu sempre tenho um entendimento bastante garantista, eu entendo que eu teria que levar em consideração o potencial lesivo da arma. Então, uma arma de calibre 22, mesmo que com a numeração raspada, não poderia ser considerada uma arma de fogo de uso restrito. Mas entendo que vai prevalecer também, como eu disse antes, entendo que na jurisprudência a tendência é que prevaleça, que ela vai majorar o crime de roubo aqui. Até por usar o mesmo entendimento, quando o STJ se debruçou, naquele momento, quando ainda na lei de crimes hediondos, antes do pacote de crime, dizia que era o crime hediondo, o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, e agora hoje alterou, né, é proibido, mas na época era restrito, eles entenderam que não era só o caput, mas também o parágrafo único do artigo 16. Então, seguindo essa mesma linha, eu acredito que vai prevalecer na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não só o caput, mas também o parágrafo único também vai. Então, arma de fogo com a numeração suprimida, raspada, também vai ser considerada aqui para major crime de roubo. Mas é uma questão muito interessante, que eu tenho certeza que vai criar muita polêmica. Inclusive, até interessante, o enunciado da Defensoria Pública, eles criaram o enunciado número 3, dizendo assim, olha, que para a incidência dessa qualificadora, é imprescindível a apreensão e a perícia da arma ou das munições para que realmente seja comprovado realmente qual que é o calibre dela. Não bastaria a testemunha falar assim, não, eu vi que era uma
que era uma arma de fogo assim ou assado, teria que realmente aprender, periciar, para realmente ter a prova do qual que é o calibre dela. É óbvio também, esse é outro Cara, ponto que a eu acho, doutrina e eu a acho jurisprudência tem bacana, que se professor, debruçar. conhecendo o senhor agora, Que é fazendo aqui interessante, né? essa aula incrível, eu aproveitar aqui e dizer aos nossos alunos, o pessoal que acompanha as minhas lives, acompanha aqui, muito top essa orientação que o senhor dá, porque apesar de, em alguns pontos, você ter uma visão diferente daquilo que vem prevalecendo-se, né, que a legislação tem, você sempre deixa muito claro, né? Olha, penso assim, e aí traz o fundamento doutrinário, traz a orientação doutrinária, mas deixa qual seria aquela posição mais acertada para uma prova de concurso público, né? Isso é importante, acho sensacional. A gente tem que trabalhar dessa forma. Infelizmente, hoje a gente sabe que a gente quer passar o conhecimento para os alunos, é óbvio, tem que dar a opinião do professor, mas a gente sabe que a gente também tem que se preocupar com o concurso, que a gente sabe que muitos querem o concurso, a gente tem que passar para eles e ser sincero com eles, que entender o que vai ser cobrado deles na prova, né? Então, professor, quase caminhando, e eu falo que a live passa tão rápido, é 1 hora, estamos quase aí na reta final da live, então vamos entrar no tão esperado, a última alteração da parte especial, que foi o crime de estelionato. Então, para quem está acompanhando nós, então foi inserido um parágrafo 5º no artigo 171, que é o crime de estelionato, hoje transformando, e é importante que o aluno saiba, hoje transformando em regra a ação penal no crime de estelionato em ação penal pública condicionada à representação. E eu falo hoje porque muitos pensam que antes nós só tínhamos uma hipótese de ação penal no estelionato. E não é correto, porque antes da alteração do pacote de crime, é bom que o candidato lembre que nós tínhamos lá o artigo 182, lá na parte final do título dos crimes contra o patrimônio, que dizia que somente se procede mediante representação se os crimes previstos nesse título, dos crimes contra o patrimônio, fossem cometidos em prejuízo, do cônjuge separado judicialmente. Então, se fosse um estelionato entre cônjuges, a ação penal naquele momento já era condicionada à representação. Se fosse entre irmãos, também. E da mesma forma entre tio e sobrinho. Então, antes da alteração do pacote, a regra era que o estelionato era de ação penal pública incondicionada. E a exceção nas hipóteses do artigo 182, desde que não incidisse as hipóteses do artigo 183. E agora inverteu. Hoje a regra é que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, salvo as hipóteses que o mesmo parágrafo dá, que diz ali, inciso 1, se for praticado contra a administração pública direta ou indireta, contra criança ou adolescente, pessoa com deficiência e maior de 70 anos. Inclusive, aqui, cuidado, o candidato tem que cuidar, porque o legislador aqui não utilizou o conceito de idoso do Estatuto do Idoso, que é 60 anos. Ele utilizou 70. Então, é óbvio que as bancas vão utilizar vão botar em 60 anos para pegar o candidato mais distraído. Mas, professor, a minha pergunta é, que eu achei um tema interessantíssimo, que é, primeiro, essa alteração pode retroagir ou não pode retroagir? O que o senhor pensa em relação a isso? Caramba, cara, sensacional, velho. Olha, eu vou ser muito franco. De todos os tópicos que nós trabalhamos, talvez esse seja o mais legal de todos, né? Primeira coisa, professor, deixar muito claro, para mim foi um retrocesso do direito penal. Eu acho incoerente um crime que é processado por ação penal pública incondicionada passar a ser de ação penal pública condicionada à representação. O senhor citou o artigo 182, que traz as escusas relativas, né? Antes da alteração, sabemos que todos os crimes contra o patrimônio que forem praticados sem a violência, sem a grave ameaça, né? E forem contra os patrimônios, quando praticado contra o cônjuge judicialmente separado, contra o irmão ou contra o tio ou sobrinho a qual o agente coabita, eles eram processados mediante ação penal pública condicionada à representação. Veio o artigo 171, com o parágrafo 5º, com essa alteração, e sabemos que inverteu, né? A ação penal passa a ser condicionada à representação, a ação penal passa a ser condicionada à representação, regra, e nos casos citados, nas hipóteses idoso, enfim, criança, adolescente, incondicionada. O senhor questionou se isso pode retroagir. Entendo eu que não, professor. Isso não pode retroagir, porque não se trata
de um conteúdo de direito penal propriamente. Ação penal é conteúdo de processo penal. E o processo penal ele não retroage nem que seja para beneficiar o réu. O processo penal ele segue a deixa do tempus regi acto. O processo penal só anda para frente. Se nós estivéssemos diante de uma norma mista, se for uma norma mista, se esse for o entendimento, uma norma que ao mesmo tempo tem conteúdo de direito penal e conteúdo de processo penal, aí entendo pela retroatividade. Ou seja, porque o direito penal vai falar mais forte que o processo penal. Então, essa é a minha visão, respondendo a sua pergunta. Eu, particularmente, entendo que deve retroagir, inclusive, é o que eu passo, né, nas aulas, que eu entendo, porque a espécie de ação penal, tanto é que eu sempre gosto de destacar quando começa a aula de ação penal, nas aulas de processo penal, que eu falo que não é à toa que o legislador colocou a disciplina da ação penal tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal, para demonstrar que ela também reflete no direito material. Em especial, porque se a vítima não representar, ela vai causar decadência. A decadência é uma causa de extinção da punibilidade. Então, eu particularmente entendo que é uma norma híbrida e que, por isso, como o professor falou muito bem, ela vai prevalecer a parte penal dela e vai retroagir. Isso. E aí, retroagindo, para quem entende que retroage, vem a segunda dúvida. Até que momento? E aqui que é importante, porque o STJ, e para quem vai fazer concurso logo aí, é importante que aqui nós temos uma manifestação recentíssima, não acho que não faz um mês, que o STJ se manifestou nesse ponto, que a dúvida da doutrina era, se retroagir, é até que momento? É só na fase da investigação, então, ainda está na fase do inquérito, vai ter que chamar a vítima para ela representar, ou se a ação penal já tem andamento, se tem que chamar a vítima ou não. O Rogério Sanches entende que essa alteração da espécie de ação penal, ela apenas criou uma condição de procedibilidade, não uma condição de prosseguibilidade. Portanto, só poderia retroagir para os casos que ainda estão na fase de investigação. E aí o STJ albergou esse entendimento do Rogério Sanches. Eu, particularmente, não concordo. Eu entendo que deve retroagir também como uma questão de prosseguibilidade. Então, aplica tanto aos casos que estão na fase de investigação, como também nos casos que já estão na fase, Concordo. Depois da denúncia, já na fase processual. O que, professora, entendendo que retroagiria, então, somente na fase da investigação, ou também abarcaria as ações penais que já estão em andamento? Bom, como eu disse anteriormente, se a norma é híbrida, se a norma é mista, ela segue uma vertente tanto do direito penal como do processo penal, e nesse caso o direito penal vai falar mais forte, aplicando a retroatividade, não há o porquê retroagir somente em nenhum tipo de condição. Vamos retroagir no complexo geral, vamos retroagir tanto como norma de condição de procedibilidade e de prosseguibilidade. Entendo a retroatividade completa. Ótimo, ótimo. E aí, professor, para terminar, faltando aí 5 minutinhos e agradecendo demais o professor ter aceitado esse convite para fazer essa live sobre o pacote de crime, a última dúvida que surgiu em relação a essa alteração do estelionato é, retroagindo, qual seria o prazo que teria a vítima para representar? E por quê? Qual que é o problema que surge aí? Duas correntes que também aconteceu no caso dos crimes contra os costumes, que na época depois foi titulado como crimes contra a dignidade sexual, quando houve alteração na espécie de ação penal, eu utilizo o prazo de 30 dias, que foi o mesmo utilizado lá na Lei 9.099, quando ela transformou a lesão leve culposa em condicionada representação, e foi a própria lei no artigo 91 da Lei 9.099 que estabeleceu o prazo de 30 dias, ou eu utilizo, por analogia, o prazo de 6 meses, que é o que está previsto no artigo 38 do CPP. O que o senhor pensa em relação a isso? Eu já adianto que eu entendo que é o prazo de 30 dias, utilizando, por analogia, a Lei 9.099, que é a que se aproxima mais do que nós temos hoje. Caramba, essa eu preciso pensar um pouco mais, viu, professor? Essa aí eu confesso a você que ela é bem difícil de responder assim, né? Porque se a gente está falando de ação penal condicionada à representação, por que não o prazo de 6 meses, né? Essa eu deveria que pensar um pouco mais para a gente ter uma informação mais concreta. Mas vou coadular da informação que o senhor traz, prazo de 30 dias, né?
em decorrência aí da ação ser pública, né, fazendo menção aí ao que foi feito lá no artigo 91 da Lei 9.099, né, que traz aí os crimes de menor potencial ofensivo, a aplicação do GCRIM. Só passando aqui para quem está nos acompanhando, a doutrina está bem dividida. Parcela entende que é 6 meses, rato brasileiro, outra parcela entende que seria 30 dias. Na prática, para quem está acompanhando... Ainda, né? Isso. Nós aqui no Paraná, em especial na cidade onde eu trabalho, aqui em São João, a promotora ela entende pelo prazo de 30 dias. Inclusive, nos inquéritos que tem em andamento, nós estamos chamando as vítimas no prazo de 30 dias para manifestar, então, o interesse em representar, sob pena de o inquérito policial ser arquivado. Ok, professor? Então, só gostaria de agradecer demais por aceitar esse convite. Foi muito bom trocar uma ideia com o professor, poder conversar e levar um pouco de conhecimento para os nossos alunos e seguidores. Bom, temas que são novos, é óbvio que está tudo em aberto ainda, a gente ainda vai ter que aguardar. A doutrina está começando a se manifestar. Alguns doutrinadores acabaram de lançar os livros. O próprio César Bittencourt me falou ontem que ele teve que fazer assim, meio a toque de caixa, correndo as alterações, porque estava tudo em cima ali, e a gente sabe que pegou bem ali na parte final do ano, que geralmente é quando os doutrinadores já estão mandando para impressão os livros, aí foi aquela correria para poder atualizar. Então, a gente ainda, é óbvio, a gente vai ter que aguardar o que os tribunais vão entender, vão se manifestar em relação a esses pontos. Mas, professor, mais uma vez, eu agradeço demais pela oportunidade de poder dividir uma live com o senhor. Tamo junto, cara. Eu agradeço a sua presença, os nossos alunos aí que acompanham meu trabalho. Espero que já siga você aí, acompanhe esse trabalho sensacional. Tenho certeza que vamos render muito na aprovação de milhares de pessoas. E é isso aí, meu querido. Conta comigo sempre. Adorei fazer a live com você, falar de direito penal. A gente vive direito penal. Todos os dias eu amo o que faço como professor. Enfim, é isso aí. Tamo junto sempre. Precisar é só mandar uma mensagem aqui. Tamo junto sempre, meu irmão. Maravilha. Obrigado, meu professor. Eu vou encerrar, vou deixar salvo aí para o pessoal que assistiu, quiser assistir de novo. Se quiser avisar os amigos, aí vai estar no meu IGTV e quem quiser pode depois assistir novamente, ou então, para quem não pôde pegar ao vivo, pode assistir. Tá bom, professor? Grande abraço. De bola, uma boa noite para todo mundo aí. Até mais. Abraço, valeu. Valeu, abração.